Então, Keren, olha só, no episódio passado eu fiz essa mesma pergunta para você sobre falência, mas eu quero saber agora sobre recuperação judicial. Quer dizer, a advogada fez a análise toda tal para compra e venda de um imóvel entre particulares. A recuperação judicial pode atingir, uma recuperação judicial decretada depois ou evidenciada posteriormente, pode atingir essa compra e venda? E a minha resposta será a mesma. Tem que nos analisar cada caso concreto. Tem muitas particularidades. Em regra, a gente vai ver que a recuperação é muito diferente da falência, né? Embora são na mesma lei, na 11.101 de 2005, são completamente distintas. Mas também tem que se fazer várias precauções na aquisição de um imóvel de uma empresa que pode vir a pedir recuperação judicial. Opa, então é justamente isso que a gente vai tratar aqui e muitos outros temas no nosso episódio de agora do Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui mais uma vez no nosso Adnocast, o podcast da Adnotária, a nossa Academia Nacional do Direito Notarial e Registral. E você sabe que eu já vou fazer aquele convite básico para você. Você não é ainda associada, não é associado ainda. Não, pera, você tá pensando o quê? Peraí. Então, vai me ouvindo aqui, vai ouvindo a doutora Keren também e já entra lá em www.adnotari.org.br e faça agora a sua associação. É baratinho e os benefícios que você tem são incríveis. Não só descontos em cursos que nós ofertamos, mas também muito conteúdo exclusivo para os associados. E além disso, grupo de WhatsApp, núcleos temáticos, quer dizer, você vai ter um aprimoramento da sua advocacia, tendo uma assertividade muito maior. E isso, é claro, repercute também nos seus honorários, então vale a pena. E também, é claro, assista os episódios aqui do nosso Adnocast que você tem na palma da sua mão, em qualquer lugar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no canal do YouTube da Adnotari. E, é claro, nos siga nas nossas redes sociais, lá no Instagram da Adnotari, @Adnotari, toda terça, papo acadêmico com o grande Kiko Naga. E olha, no episódio de hoje, eu trouxe aqui novamente, porque ela é um sucesso, é um conteúdo imenso, para trabalhar sobre, agora, a recuperação judicial, doutora Keren. Aqui, tudo bem, Keren? Obrigado por estar aqui novamente. Imagina, eu quem agradeço, sempre é um prazer participar aqui e conversar com vocês. Não, e agora, antes de a gente começar a gravar esse episódio aqui, eu descobri uma coisa que eu não sabia, mas que ela trabalha com um grande amigo meu, né? Nelson Zanzaneri, o Zanza, meu grande amigo, eu dei aula muitos anos com ele em uma faculdade, né, na São Judas, e aí, tocando, ele é um guitarrista maravilhoso. Eu tive banda eu cantei algumas vezes lá com ele, na banda, tudo. Ele é uma pessoa incrível, né, o Zanza. Com certeza, eu trabalho muitos anos com o Nelson, a gente fala que a gente até, que nem vocês aí ficam pensando nos nomes, a gente tá pensando no nome, a gente é parceiros de muitos anos. Eu trabalho com ele e com o Marcos Elídio. Nossa, outra pessoa maravilhosa também. São pessoas que realmente agregaram muito na minha vida. Por sinal, se a gente está conversando aqui, obviamente veio deles todo esse ensinamento. Eu trabalho com eles há muitos anos e eles são maravilhosos e ótimos professores, né? Com certeza, não. E é claro que com mérito seu, porque você não alcança, você teve a oportunidade, mas se você não abraça a oportunidade e corre atrás, você também deixa passar, né? Então o mérito também é todo seu, que você também é uma pessoa maravilhosa que está aqui abrilhantando com muito conhecimento. Obrigado mesmo. Abração, Nelson, Marcos, também obrigado aí por dar oportunidade e aí fazer com que essa joia aqui brilhe para nós aqui. Então, vou fazer aquela apresentação formal, porque é sempre importante. Keren Formiga Santana, advogada, professora assistente lá no curso de pós-graduação da COGEA e na PUC, aqui de São Paulo, em Direito Empresarial, especialista e mestre em Direito Empresarial, também é especializada em resolução de conflitos pela Universidade de Castilha, em La Mancha, lá
na Espanha e também especialista em processo civil pela PUC de São Paulo. Obrigado aqui por estar aqui e vamos falar sobre recuperação judicial. Aliás, eu quero fazer aquela pergunta que não quer aquela, porque o advogado ou advogada é um ramo, a minha visão é tão especializada essa área falimentar e de recuperação judicial, que muitas vezes fica muito fora da realidade da maioria dos advogados e das advogadas, mas que em algum momento elas vão ter que tangenciar. Né? Em algum momento vai acontecer alguma coisa que, opa, eu preciso analisar uma recuperação judicial. E aí vem aquele monstro, um bicho de 7 cabeças, aquela ação gigantesca, né? A gente sabe que é 15, 20, 30 mil páginas num processo, e aí se perde, e aí tem assembleia de credores, tem isso, tem o administrador, e não se sabe, porque é um mundo diferente. Então eu queria que você fizesse aquele básico, né? A lição de... Vamos fazer os alicerces do que a gente vai construir aqui. O que é realmente uma recuperação judicial? Perfeito. Eu gosto de começar assim, contextualizando, porque você falou uma coisa muito verdadeira. Lógico, eu que sou da área empresarial, dependendo de alguns temas, para mim será muito distante, né? E realmente a recuperação judicial, ela é um tema muito distante para algumas áreas, mas é muito fácil você acabar tendo que deparar a ela. Por quê? Porque uma sociedade empresária, ela pode vir pedir a recuperação judicial. E a gente, nada mais que os nossos negócios jurídicos, muitas vezes, vão ser realizados com pessoas jurídicas. E principalmente sociedades empresárias, né? Que trabalha aqui no comércio, presta serviços. Então, a gente tem que entender o que é a recuperação judicial, porque eu posso, seja para questão imobiliária, quanto um crédito, que é muito comum, eu me acabar tendo que analisar uma recuperação judicial. O que é, então, a recuperação judicial? Na verdade, a recuperação judicial é um instituto processual que visa permitir que uma empresa que tenha viabilidade econômica de buscar seu sorgimento financeiro. Ou seja, a sociedade, ela está passando por uma crise financeira, né? E aí pode ser setorial, pode ser por questão de gestão, questão política, e no global, Brasil a gente nem nacional, tem crise, né? Nem tem crise, né? Nem tem crise aqui. E mesmo quando a crise não é agora, aqui, atinge aqui de qualquer jeito, até, né? Claro que o episódio vai ao ar depois, mas a gente está vivendo hoje, no momento da gravação, aquela questão do Trump com relação ao taxação. Se essas taxações acontecerem, vamos ver com certeza muitas empresas, não necessariamente, que eu falo, os efeitos dessas políticas, né, econômicas, elas não vão ser hoje que as empresas entrarão em recuperação, mas serão amanhã. Porque isso vai começar a dar um efeito, neve, né? Como o aumento dos juros, é algo muito complicado. Enfim, então, inúmeras razões, uma empresa ela pode ficar em crise, mas ela faz a análise financeira dela, ela fala, não, eu consigo me recuperar. E aí, não está insolvente, não né, como numa na insolvência na falência que realmente a análise ali, realmente o encerramento da atividade é o melhor caminho. Aqui não. E aí a gente tem um dos principais ideias e princípios que é a preservação da empresa, porque ela tem uma função social. Ela gera empregos, ela gera riquezas, ela gera tributos que são convertidos para a sociedade. Os próprios produtos e serviços que ela coloca no mercado que tem concorrência, em todos os setores, né? Às vezes regional, ela é mega importante para a região. Então, assim, a empresa tem a função social dela. Então, quando o empresário, né, eu falo aí, os sócios, né, analisam e falam, eu estou em crise, mas eu tenho possibilidade de, se eu criar um meio de recuperação, sair dela, ele vai bater então aonde? Na porta do judiciário. É um dos meios. Tem vários outros. Eu posso fazer transações, uma reestruturação interna. Tá. Posso até pensar em recuperações extrajudicial, mas a judicial é um dos mecanismos, né? Tem até o caminho da distressed, né, também. Sim, né? tem muitos meios. Então, não é só a recuperação judicial que existe. Mas, quando acontece, obviamente,
o empresário, né, não digo de uma forma técnica, o sócio, vai analisar quais são os caminhos e vai ver qual é o mais, dentro da condição, das particularidades do caso, qual ele vai seguir. E a recuperação judicial é um desses meios. Que então ele vai buscar no judiciário, buscar a tentativa de se recuperar. E aí esse é um procedimento muito específico, que aí ele é institucional, né, ele é regulado pela Lei 11.101 de 2005, onde ele vai então tentar apresentar um meio de recuperação. E aí, por que ele vai lá no judiciário? Porque aí o judiciário criou várias regras, vários efeitos, né, a lei, para que ele possa, então, tentar buscar a superação da sua crise financeira. E aí, quando ele vai pedir recuperação judicial, se ele optar por isso, veja, é uma opção do credor. Então, é uma voluntariedade. Sim. Ele que vai... Não é um terceiro, não é um credor que vai provocar. Não tem nem como, diferente da falência, que eu posso ter autofalência, como o mais comum é ter o credor pedindo a falência, né? A recuperação judicial é uma... Só tem legitimidade o próprio empresário, a sociedade empresária, que inclusive também, aqui igual, semelhante na falência, só empresários, sociedade empresárias, eu digo em regra, porque a gente tem particularidades, que podem pedir recuperação judicial. Eu falo tem particularidades porque a gente já viu aí na internet, né, mesmo quem não é da área, já viu em noticiários jurídicos, associações conseguindo concessões de recuperação, mas em regra não, aí a gente chama de um ativismo, de uma interpretação extensiva, porque a lei ela é bem clara que é para a sociedade até pelo empresária. objetivo que você traçou, porque se o objetivo é fazer com que a pessoa jurídica se recupere, né, não deixe de existir, não quebre de alguma forma, você tem aí um alargamento das oportunidades disso acontecer. Agora, já aproveitando isso, muitas pessoas ainda hoje, mesmo a lei é de 2005, né, ainda falam em concordata. Não é? Fala ainda, né? Fala, mas algumas leis, inclusive, não fizeram nem atualização. Então, quando a gente, Código Civil, quando a gente lê concordata, fala, os sócios leia-se recuperação judicial. Porque a concordata era um instituto antigo do decreto, antes da Lei 11.101, que tinha falência, a falência já é muitos anos, sim, e a concordata, que era algo, buscava-se essa ideia de uma empresa... Embrião, né? Um embrião. Que buscava-se que uma empresa tentasse fazer um parcelamento, só que ela era bem engessada, ela era um parcelamento ali, praticamente. Uma moratória. Isso, que a gente chamava de moratória. Não é muito da minha época. Quando eu me formei já tinha lei. Não, eu só vi no YouTube também, nada a ver. Não, eu não peguei o Código Civil de 16, o CPC de 73, o decreto de falência. Não, nada disso. Então, né? Mas assim, é isso mesmo, chamavam de moratória. Mas aí a recuperação judicial veio para o Brasil com uma ideia mais americana, né? Lá nos Estados Unidos eles têm a recuperação judicial dele. E aí a gente aqui no Brasil já tinha esse embrionário de pensar em buscar renegociar dívidas de empresas. E aí a gente trouxe realmente a recuperação judicial, brasileiro, obviamente. E aí veio, desde 2005 nós temos a recuperação judicial. Aí a gente teve uma reforma recente em 2020, né? Que teve vigência em 2021, mas a recuperação judicial a gente vê muito, né? A gente vê bastante aí no noticiário, grandes empresas, empresas menores, buscando a recuperação judicial com realmente tentativa de buscar a superação da sua crise. As pessoas têm um pouco de... Quando a gente fala entrar em recuperação judicial, aí todo mundo já faz, porque tem alguns efeitos que os credores, principalmente, não curtem muito. Porque começam a se suspender as execuções submetidas à recuperação judicial. E aí os credores ficam muito felizes. Mas a ideia é, obviamente, negociar com esses credores. Por quê? Porque entre uma recuperação e uma falência, às vezes até os credores não seria bom uma falência para os credores. Porque, às vezes, a empresa ela tem valor na sua atividade ativa e não no seu patrimônio. Principalmente então, quando é, por exemplo, serviços, né? Então os credores, né, embora façam aquela cara, tipo, entrou com recuperação judicial, teria que analisar, porque se fosse uma falência, talvez fosse, né? Vamos pensar, por exemplo, o exemplo de uma padaria. É isso. Né? É muito mais, ela vai ter valor em atividade. Sim. Do que se eu liquidar o ativo dela, como a gente falou lá num podcast específico de falência. Ele vai arrecadar e ali isoladamente, um conjunto vai vender.
Aquilo será que vai pagar mesmo os credores? Agora, se eu continuar trabalhando, além de eu manter meus funcionários, além de eu manter gerando riqueza, eu vou conseguir gerar valores e pagar meus credores. Então, a recuperação judicial, na verdade, qual é o objetivo dela? A recuperação da empresa viável. E aí, obviamente, ela tem vários meios de se recuperar. A lei aí é exemplificativa, ela traz várias possibilidades de ele tentar buscar a superação da crise. Novação dos créditos é uma delas. Então, e os credores geralmente sabem que quando eu vou pedir a recuperação judicial, a tendência é que eu vá buscar a novação. Mas é uma novação negociada, não é uma negociação imposta. Ela é negociada de forma majoritária, né? Aí tem... Não concordo, mas a maioria... Mas a maioria concordou e a maioria, em regra, deveria ter um pensamento, né? Vamos dizer assim, mais convergente, então... aceitamos. Aí sobre isso, acho que é interessante entender como que a administração dessa empresa em recuperação se dá. Porque quero que você até estabeleça um paralelo com a falência. Porque a falência, a massa falida vai ser administrada pelo administrador e ele vai ter, claro, o respaldo do judiciário, tal, até um certo grau de fiscalização por parte dos credores, mas é ele que vai direcionar a administração. Na recuperação judicial já é diferente. Totalmente. Porque a falência, a ideia ela é um encerramento. O processo falimentar, ele equivale ao processo de dissolução da pessoa jurídica. Então, o administrador, ela encerra em regra a atividade. Eu até falei no outro episódio, ela até pode prosseguir com uma atividade ou outra de forma visando ali a massa, mas especificamente só para finalizar. Não é a ideia prosseguir com a atividade. Ela é um encerramento. Então, é o processo de dissolução para o encerramento no final e a morte da pessoa jurídica. O processo de recuperação, não. Ele, na verdade, eu vou ter um administrador judicial. E aí, mas são figuras totalmente distintas num procedimento ao outro. Na recuperação judicial, a empresa ela continua com as suas atividades. Os sócios, os administradores permanecem tocando o negócio normalmente. O que a lei vai dizer, vai dar algumas benesses, umas suspensões, para ajudar ele conseguir se reorganizar. Mas a atividade continua a mesma, inclusive pelos administradores que eram, ou se houver alteração é porque, numa questão societária, resolveram se alterar. Porque quiseram. O administrador nomeado pelo juiz, na recuperação, ele tem mais uma ideia de fiscalizador. Não só, mas vamos dizer de uma forma mais simplista, né? Aqui, não tão técnica. Ele vai passar para o juiz informações. Então, ele vai acompanhar mensalmente os balanços da recuperanda, ver se ela continua em atividade, porque a recuperação, ela quer manter a empresa, ela não é para pagamento de dívida. Então, ele vai ver se ela continua em prosseguimento, em atividade, porque se ela se encerrar, não teria por que estar em recuperação, a empresa não está em atividade. Então, ele faz essa análise. Obviamente, ele vai ajudar o juiz. Aí ele também tem, além de fiscalizar, ele é ajudante do juiz, porque vem todos os credores, habilitações, discussões de créditos, na natureza, se é concursal, extraconcursal. Então, ele vai fazer toda essa análise junto com o juiz. Então, ele acaba sendo um braço direito aí do juiz. Mas ele não tem poder de gestão, nem de opinar na gestão da empresa. Quem busca isso são os empresários, são os sócios, os administradores. Então ele é um organizador do procedimento. Isso. E um fiscalizador da recuperanda. Isso. Mas não é um gestor, né? Completamente diferente. A empresa em recuperação, ela continua do mesmo jeito que ela está. Aí a gente vai ver na questão das vendas, dos ativos. Aí tem que tomar uns cuidados, porque se ela tem alguns benefícios, ela também tem alguns ônus. Mas aí ele vai fazer essa fiscalização. Mas ele não é uma figura que interfere na atividade empresarial. Tá. Mas na recuperação judicial, a empresa que pede a recuperação, ela precisa não apenas reconhecer que ela está em dificuldades e por conta disso ela precisa de amparo para eventualmente renegociar dívidas, mas ela precisa também estabelecer, e para isso viabilizar, ela precisa estabelecer um plano para essa recuperação. Isso mesmo. E esse plano, e aí já entrando na questão mais imobiliária, esse plano precisa ser aprovado
pelos credores na Assembleia? Ele precisa, ou ele pode estabelecer venda de ativos, por exemplo, imobiliários? Como que funciona essa dinâmica? Perfeito. Então, como eu falei, tecnicamente, o empresário, a sociedade empresária pede a recuperação judicial porque ela vai tentar criar um mecanismo para a superação da crise. A novação dos créditos é um dos principais. Mas a venda dos ativos pode ser um meio. Como várias outras incorporações, fusões, trespasses, criar outras sociedades, dações em pagamento. É um mundo onde que ele possa analisar o que vai poder superar, eventualmente, ele sair daquela crise. E aí a venda do ativo, então veja, a recuperação judicial não é que nem a falência, que o objetivo dela é vender ativo. Não. Mas pode realmente ser um meio de recuperação a venda do ativo. Então, a recuperanda, quando ela vai bater lá na porta do judiciário, a sociedade, e falar, olha, eu quero a recuperação judicial, o juiz vai fazer uma primeira análise, ver se ela está dentro dos requisitos legais, que são bem específicos, no mínimo 2 anos de registro, não ter pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos, questão de falência. Ela vai lá fazer a análise dos requisitos, tem uma documentação imensa lá, ele vai fazer o despacho de processamento. Ou ele vai dizer, olha, apresente um plano. Esse despacho de processamento, ele fala, olha, você tem os requisitos para pedir a recuperação judicial. Ok, admitiu. Admitiu você pedir. Agora, você vai ter que convencer quem? Porque quem vai... embora a função social, e isso é onde o judiciário vai abraçar a empresa, ele vai dizer, quem vai definir são os seus credores. Porque, ao final das contas, é eles que provavelmente serão atingidos nas novações. Então, eu vou deixar na conta dos credores essa aprovação, se eles acham que você vale a pena ou não se recuperar. E aí eu vou apresentar um plano judicial, né? Que aí a gente ouve muito, o plano dessas grandes empresas que entram em recuperação, o plano foi aprovado, houve suspensão da Assembleia. Sim. Então, o que é o plano? Ela vai apresentar de forma pormenor as razões, né? O que levou... E aí, sem julgamento, né? Ninguém vai julgar, você não é má gestão, ou foi setorial, ou foi econômico. Até porque está reconhecendo o erro. Está reconhecendo. Mas que tem problemas ali, deu problemas. Às vezes a gente teve casos mesmo que a atividade em si, ela acabou. Né? Pela tecnologia, o que era aquela atividade daquela empresa, ela foi superada pela tecnologia. Então não foi nem erro, foi superação. E aí eles têm que agora tentar se reinventar. E aí eles precisam de um tempo, porque os novos produtos ou serviços que eles estão oferecendo ainda não estão no mercado. Então, assim, é normal, acontece, por inúmeras razões. Então, ainda mais com a dinâmica que a gente tem de evolução, né? E essa, particularmente, foi uma pena, assim, porque a empresa era enorme. Mas acabou o que ela fabricava, então não existe mais. Não é máquina fotográfica não, né? Porque não. Me veio a cabeça a máquina fotográfica que realmente mudou. E a Kodak teve um problema. Sim, ela teve. Né? Ela se reinventou, né? Se reinventou. É que ela tinha vários setores, né? Esse setor em específico. É a mesma coisa que a gente pensar na máquina de escrever. Sim, do mimeógrafo, tá? Outras coisas tecnologias que já não existem mais. E essas empresas, ou elas vão percebendo e vão se reinventando, entrando no mercado novamente, ou ela acaba se ela demorar um pouco, pode ser quase fatal, dependendo. E não precisa nem ser coisas tão antigas assim, nesses exemplos, né? Mas... tô dando exemplo que eu vi no YouTube, né? Porque eu não vivi essa época nenhuma, tal, né? Mas pode ser até mesmo celular, pode ser que se a empresa não investir em tecnologia, o celular dela em 2 anos ou até menos já ficou... O BlackBerry, não tinha aquele celular lá que... Acabou. Foi uma... não sei como é lá fora, mas aqui... Também aqui realmente, ou até mesmo... a comunicação via rádio, né? Porque eles tinham a Nextel, se eu não me engano, né? Tal. Também teve que se reinventar, então, né? A gente fala isso para demonstrar que não é necessariamente só erro dele. Às vezes é também uma questão muito setorial. A gente falou das taxações. Isso vai pegar... Lógico, se isso é um fato, caso fortuito, força maior, imprevisível... Não se investiga isso, né? Não se investiga isso. Até porque o credor fala, eu quero receber. Quero receber. Eu não quero saber, quando que eu vou receber? Aí a lei fala, você vai contar de todo modo, né? Você tem que justificar, né? Sim. Eu já tô aqui, agora você me justifica. Contar a historinha. Vou contar a história. E aí eu vou apresentar uma proposta. E aí ela é, obviamente...
casuística. Cada empresa vai ter o meio que vai achar mais adequado buscar a solução da sua crise. Aliás, sobre isso, o advogado não tem conhecimento, né? Você como advogada, você não tem necessariamente como falar assim, ó, você vai fazer a recuperação desse jeito. É multidisciplinar. Multidisciplinar, isso, né? Com certeza. O contador, até a parte de marketing, tudo. Né, setor tecnológico da empresa, quer dizer, a gestão propriamente diz que vai, o profissional, advogado, o advogado tem um papel não muito incidente nesse modelo que vai ser proposto. Ele explica, né, mais os efeitos jurídicos mas quem vai criar realmente é a empresa, até porque é ele que entende do negócio, né? Eu falo, o melhor contrato feito é o contrato feito pelo empresário do que pelo advogado. Sim. Passa pelo advogado para ele a gente fazer aparar as arestas. Mas ele que entende do negócio, ele que sabe onde pode dar problema maior. Então, quando tem uma boa comunicação, aí fica aquele contrato top. Quando mandou só pro jurídico, às vezes nem vai, às vezes a gente não sabe de tudo. Sim. Principalmente quando o advogado não é interno, né, que eu falo. O advogado interno também manda muito bem nos contratos. Mas quando o advogado não é interno, eu vou saber um negócio todo, você tem que me explicar. A gente, sério, lá no escritório, fala, olha, faz a primeira minuta, ou pelo menos coloca todos os tópicos que você acha que vai dar problema nisso aí. E aí a gente, agora deixa eu pensar aqui. Mas enfim, é o empresário que vai analisar. Agora é muito comum, e aí que a gente vai... Inovação dos créditos, ou seja, mudar as formas de pagamento dos credores é o mais comum. E eu acho que praticamente em todas as recuperações, em grau maior ou menor, nós temos, né? Porque geralmente é as dívidas que realmente fizeram ele atacar a crise financeira, então é óbvio que ele quer equacionar a dívida. Então busca-se realmente a inovação, geralmente em quase todas. E os ativos é uma forma, venda de ativo é uma forma de realmente ele colocar à venda bens, pode ser inclusive todos os bens, com parcialmente seus bens, para rearrecadar o dinheiro e reinvesti-lo na empresa, pagar os credores. E, obviamente, isso vai ter que ser analisado. E quem analisa? É o que eu falei, tecnicamente, quem analisa são os credores. Os credores que fazem essa análise. Lógico que o Poder Judiciário não é um mero chancelador. Ele tem uma análise de legalidade. Então, ele vai ver se aquele plano judicial, se aquela proposta de venda está dentro da legalidade. Agora, os credores aceitaram e está dentro da legalidade, ou seja, não viola a norma cogente, ordem pública, aí sim, o juiz vai homologar. E o papel do MP, do Ministério Público, é diferenciado, porque na falência é obrigatória a participação como fiscal da lei, como uma participação ativa. Já na recuperação é mais relaxa, assim, mais tranquilo. Geralmente chama-se mais para os atos principais. Quando, para fins de conceder a recuperação judicial, mas ele não tem realmente um papel ativo na recuperação. Porque a recuperação, ela tá ali, em que pese ela vai atingir realmente vários direitos, ali são todos direitos patrimoniais com pessoas que estão participando. Já a falência tem uma questão de coletividade, por isso que o Ministério Público, inclusive, é obrigatório se manifestar lá, que não é obrigatória a manifestação do Ministério Público, embora é muito comum, que não em tudo, mas nos principais atos o juiz peça a opinião do Ministério Público, mas aí ele vem mais como fiscal também, mas não tão forte como na falência. Perfeito. Então, aí o ativo então pode ser alienado como um dos projetos desse plano, uma das medidas que o plano estabelece. Olha, o plano estabelece, vamos enxugar custo, vamos ter um parcelamento maior, se quiser à vista busca-se um desconto considerável, tal. Quer dizer, modelos diferenciados para aquela estratégia de recuperação. Isso, o que acontece? E aí a gente falando agora do imobiliário na RJ, né? A gente fala muito RJ, vamos falar recuperação judicial, né? A gente fala RJ. Não é RJ. Do Rio de Janeiro. Não estamos indo para RJ. Né? Tem uma diferença. Tem uma diferença. Na recuperação se bem que seria legal ir para o Rio de Janeiro. Eu também. Tá mais calor que aqui agora. Né? Eu falo, o horário que abre, o horário que fecha o fora é maravilhoso lá no Rio de Janeiro. Eu nem sei qual é diferente. Lá começa. Sabe, a última vez que eu fui lá, acho que começava 11 horas e 5 horas. Porque tem a praia matinal, né? Tem que curtir uma praia. Porque eu penso o seguinte, não pode pegar sol entre 10 e 4 da tarde, não é isso, né? Agora São Paulo anda agora, né? Não sei
cada estado tem, mas São Paulo agora vai até 5 também, né? Das 9 às 5. Agora... Das 9 às 5. Mas não dá pra pegar uma praia de manhã. Não, né? Também não temos, né? Dependendo só de onde você mora. Santos, só se for nos litorais. Verdade, com certeza. Mas o que acontece, então, na questão do ativo na recuperação judicial? Até antes mesmo, por que a gente está falando? Agora, um dos meios é a venda do ativo. E por que ela tem que estar no plano judicial? Ou não necessariamente no plano, mas a gente vai ver que tem que ter autorização judicial. No decorrer. Seja antes ou depois do plano, porque no plano eu acabei não colocando, né? De forma... Ou, eventualmente, o que eu já vi acontecer é que o plano não se mostrou suficiente para a RJ, e aí viu-se como se fosse uma readequação, né? Vamos lá, vamos trocar o pneu aqui com o carro andando. É isso mesmo. Né? E aí, excelência, vamos vender esse ativo, porque aí sim eu volto ao caminho da recuperação. Então, o que acontece? Por que a gente fala de plano / autorização judiciária? Porque o primeiro efeito... Tem muitos benefícios quando eu entro na recuperação. Tenho suspensões das minhas execuções, então eu vou parar de ter penhora. Meus bens que estavam em constrições não vão ser mais levados à asta pública se eram créditos sujeitos à recuperação. Então eu tenho esses efeitos que são muito benéficos para a recuperanda. Mas, por sua vez, ela vai ter um ônus. Ela não pode mais vender o ativo dela. E aí que é muito interessante. É o ativo permanente. E aí a gente vai lá para contabilidade. Mas espera aí, agora você falou uma frase que já me despertou. Uma pergunta que eu fiz lá no episódio... Aliás, se você não viu o episódio anterior com a doutora Keren sobre a venda de ativo em falências, você precisa ver. Mas depois desse episódio, fica aqui até o final e depois você vai lá e vê o episódio anterior. Mas o que eu perguntei lá para você? Execução condominial. E aí você me deu a brecha. Eu tava esperando você me dar essa brecha. Execução condominial, propriedade do imóvel ou direitos, né, porque a gente sabe da irregularidade de bens no Brasil e tal, mas ele pertence à pessoa jurídica que está em recuperação judicial. Né? Então, a gente já analisou isso no episódio anterior com relação à falência. Agora com relação à recuperação judicial. Na execução condominial, você falou que suspende as expropriações, né? Para o condomínio, segue essa regra? Em regra, segue também. Essa regra, em regra, segue. Ótimo, né? Em regra, segue. O que acontece? Vamos falar de forma geral, onde o condomínio não tem uma norma específica. Ele vai entrar na regra geral da recuperação judicial. Os créditos, eu sempre falo, vai suspender os créditos submetidos. Créditos submetidos. O que são os créditos submetidos? Eu acho que isso é muito importante. Os créditos submetidos são todos os créditos existentes, vencidos ou vincendos, na data do pedido da recuperação judicial. Todos, mas a lei obviamente tem exceções, então eu adoro aquele todos com exceção, né? Ai, que lei, ótimo. Mas são todos com algumas exceções. Então todos os créditos que existiam, vencidos ou vincendos, no dia que eu pedi, eles vão ser atraídos para a recuperação judicial. E temos exceções. Aí eu vou dar algumas. Alienação fiduciária, créditos então, que tem garantia com alienação fiduciária, contratos de compra e venda, e aí fica aí já a dica para o imobiliário. Contratos de compra e vendas com cláusulas de irrevogabilidade e retratabilidade. Então, se eu comprei um imóvel, vendi um imóvel, e aí ele tem essas cláusulas, eu não vou ficar submetido à recuperação, não pode ter inovação frente a mim, porque você ficou com o meu imóvel, eu te dei o meu imóvel, né? Então, alguma coisa que aquele contrato comutativo oneroso, vai ter que continuar sendo cumprido, porque não tem razão de a empresa ficar com o imóvel e não me fazer pagamento ou me inovar, né? Claro. Então, a alienação fiduciária, porque ela já é uma transferência patrimonial, como garantia, então ela já tem a propriedade resolúvel. Mas, aliás, eu já vi casos... Agora eu estou em dúvida se era em falência ou recuperação judicial. E aí até você pode me falar. Que o credor fiduciário, ele perdeu a garantia, o leilão foi feito com base... Agora eu não lembro, realmente eu não lembro se era falência ou recuperação judicial, mas ele teve a preferência no recebimento do produto da arrematação por conta da alienação fiduciária. Em regra, tanto na falência quanto na recuperação, a alienação estaria fora. Na falência, a alienação judiciária não deveria ser arrecadada, e como na recuperação, ele não se submete aos planos. Mas pode acontecer, eu falo assim, o judiciário ele é muito mágico, né? Acontece tantas situações que pode ter acontecido em algum caso. E o tribunal confirmou. Que às vezes o credor, inclusive, aceitou que fosse feita a venda desde que ele recebesse o valor dele. Sim.
E eu acho que aí aliás, funciona super. A argumentação do tribunal foi isso. Foi justamente essa. Olha, você não chegou a falar sobre falta de interesse de agir, né? De interesse recursal. Mas falou assim, olha, mas você vai receber. E é isso, essa é a ideia. Tanto que o que sobrar, se né, do leilão for maior que a dívida, óbvio que o restante tem que voltaria naturalmente para o devedor fiduciante, né? Então, não teria, né? Eu acho que naquela situação, se provado, até porque alienação fiduciária, você sabe até melhor do que eu no imobiliário. Em regra, ele não pode ficar com o imóvel para si. Ele tem que colocar o imóvel, né? É que nesse caso foi suspenso, porque tinha havido a consolidação, mas o juiz falimentar ou de recuperação judicial, agora eu não lembro realmente qual foi, determinou a suspensão dos atos da lei 9514, ou seja, o credor fiduciário não pôde fazer o leilão da alienação fiduciária. Com certeza. E o juiz falou, eu faço aqui. Faz aqui, mas você vai receber. Com certeza deve ter sido falência. Deve ter sido falência. Embora na recuperação, num plano muito estruturado, poderia acontecer. Desde que o credor fiduciário não perca a sua... E aí, mesmo que ele vá falar, a gente vai falar de abuso de direito. Teria teses, E aí a maioria também prevaleceria, né? Porque E aí a gente vai falar de abuso. Por que ele não ia deixar eu vender o imóvel se eu tô falando que eu já vou pagar a dívida dele, né? Porque, é o que eu falei, a garantia, ela tem que ser cumprida. Ele não vai ficar com o imóvel pra ele, né? Então não teria muita razão. Só vai ficar se o leilão for negativo. Isso, é verdade. Aí tem essa... E aí, mas assim, ele vai e faz a venda direta, né? Isso, Mas enfim, o que acontece voltando pro condomínio, né? Pro condomínio. Tem créditos que estão fora. Alienação, contrato de compra e venda. Agora, alguns pontos que o pessoal fala muito condomínio, locação. Que o pessoal fala assim, tá fora? Intuitivamente parece que tá fora. É próprio até porque eles são gerados. Claro que tem o que tá do passado, né? Da recuperação judicial para trás, mas eles são. É uma prestação continuada ao longo do tempo. Então ela se renova. Ela surge a cada mês. Né? E essa é a magia e é isso mesmo que a gente pensa na recuperação, e é o entendimento. Então, como. Eu vou falar de locação, que eu também acho legal, como o condomínio, tecnicamente as dívidas eram existentes e vencidas. Então ele vai olhar, a lei não criou nenhum privilégio. Então eles vão entrar na recuperação judicial. Aí você fala, poxa, mas e o condomínio ninguém não vai pagar? Vai pagar agora só depois, inovado ainda? E a locação? Também. Porque eu falo, é uma benesse da lei. A lei criou algumas restrições, mas não trouxe o condomínio, não trouxe o crédito condominial, não trouxe a locação como exceções. Porém, ele é um crédito, ele é, na verdade, uma prestação continuada. Então, portanto, a partir do pedido da recuperação judicial, até o pedido da recuperação de fato, aquele crédito, ele vai para a recuperação, está englobado. Mas depois... Né? Mas ele já existia, porque você já estava alocado, você já era proprietário do imóvel. Mas, na verdade, ele é continuado, ele vai se criando todo mês. E aí, a partir do pedido da recuperação judicial, eu tenho que continuar pagando, sob pena de aí o condomínio poder buscar execuções individuais e prosseguir. E a locação é a mesma coisa, se você não pagar, eu vou tomar as medidas judiciais cabíveis do inadimplemento da locação. Agora, os passados, de fato, a lei falou, ele estava com problema financeiro, agora vai ficar aqui. Então vamos analisar, ver lá, você vai ser um credor em igualdade com os outros e você vai lá aprovar se você concorda, negocie e vai ver se você concorda com a proposta, renegocie se for o caso, apresente sugestões, mas, de fato, execução condominial anterior à recuperação, elas serão suspensas. Eu tenho um caso prático, eu fiz o leilão em 2022. E uma parte do crédito condominial, execução condominial, uma parte do crédito anterior, da recuperação, outra parte posterior. E a recuperanda impugnou o resultado do leilão, a juíza, no caso, confirmou a arrematação, só que eles agravaram, conseguiram efeito suspensivo e tal, perderam no tribunal, ou seja, eles estavam falando o seguinte, tem que ir para a recuperação, não pode fazer, né, fora da recuperação. O tribunal manteve a execução condominial, os efeitos da execução condominial fora da recuperação, eles foram para Brasília, para o STJ especial, também teve a confirmação, tal. E aí, só que essa confirmação aconteceu agora em 2025. Nossa.
Aí ficou brigando. Né? Então, assim, os efeitos disso são muito gravosos. E eu não recebi até agora, né? Porque ainda tá aguardando certificar o trânsito em julgado, isso, aquilo, tal. Quer dizer, eu também tô no preju aí, né? Mas o que acontece? É uma discussão, e assim, enquanto isso, nesses anos, não houve pagamento nenhum do condomínio. Nossa. A recuperanda, assim, tá brigando porque para ir lá para recuperação, para ter os benefícios da recuperação, só que as obrigações vencidas após a recuperação e ainda as que vão surgir, não foram pagas até hoje. E aí, é que eu falo, diferente da falência, a recuperação judicial, o que que é? Tecnicamente, eu tenho que prosseguir minha atividade, meus pagamentos surgidos, né? Posteriormente à recuperação, ao meu pedido, normalmente. Até porque é pra isso que ela tá falando, eu quero sobreviver. Se eu for sobreviver... Se ela não conseguir pagar, né, as novas obrigações, já fica um mau indício. Mas qual é o efeito? Tecnicamente, todos os créditos originários pós-recuperação, pós-pedido, eles são créditos extraconcursais. Eles não estão submetidos àquele concurso de credores. Então, eles conseguem, e é o que aconteceu nesse caso que você deu, que eles vão poder buscar satisfazer... A execução pelas vias próprias. Pelas vias próprias. Então, cabe a ação de execução? Vai na ação de execução. Protesto? Vai protestar. Pedir falência? Vai pedir. Pode pedir. Não seria uma convolução da recuperação judicial em falência? Ou é um processo falimentar separado? Que fica, na verdade, vai ser distribuído por dependência, mas ele é separado. É separado. A convolução a convolução da falência na recuperação decorre em razões da recuperação. De não cumprir o plano, ou não aprovar o plano. Agora, nada. Ou não apresentar, porque tem um prazo para apresentar o plano, né? Sim, eles têm que apresentar para 60 dias. E aí, geralmente... Eu tive um caso de... Que não apresentou? Perdeu o prazo e aí foi convolado em falência. E aí eu fiz o leilão. É complicado. É complicado. E assim, perder prazo é assim, pô... Por favor, né? É difícil. Às vezes a empresa também já devia estar mal, às vezes acabou optando por recuperação e no final já estava... Então, quer dizer, o ativo, ele pode... A venda do ativo parcial ou total, aí vai depender, claro, do plano, pode constar do plano ou pode ser até estabelecido posteriormente. Isso. Por que eu falei? Tecnicamente, a recuperanda, quando ela vai entrar com pedido, depois do pedido dela, depois do estágio de processamento, ela não pode mais vender o ativo permanente. E isso eu acho que é importante a gente entender, que não é o ativo circulante. Então vamos imaginar que as incorporadoras... Que é do próprio objeto. Então uma incorporadora, e eu acho que isso é legal no imobiliário falar, é uma incorporadora, ela entra com pedido de recuperação judicial, na atividade dela, deu problema. Imagina se ela tiver que pedir autorização para o juiz para vender cada unidade que ela tá construindo. Não tem cabimento, ela vai engessar, inviabilizar a atividade dela. Porque esses ativos todos estarão como uma atividade circulante, é a atividade dela. A gente tá falando aqui de imóvel, mas imagina que é uma concessionária, vai vender os carros, tem que ir pedindo. Não, ou uma loja qualquer, com qualquer bem imóvel para produto. Produto para ser vendido. Não tem cabimento. Então é óbvio que eu compro, alguém já me perguntou, nossa, a incorporadora está em recuperação judicial. E temos bastante, mas grandes em recuperação. Sim. E tem algum problema adquirir na planta? É a análise que você vai fazer como você faria em qualquer outro negócio que você vai adquirir um imóvel na planta. Óbvio que você vai olhar que ela está em recuperação, vai lá ver como... Vai entender se está indo bem a recuperação judicial dela. Se já teve um pedido para convolar em falência, por exemplo. Só vai entender se ela está lá cumprindo. Está cumprindo? A princípio está tudo bem. Né? Em regra, faça análise. Até porque provavelmente vai ter um patrimônio de afetação para blindar aquele empreendimento. E patrimônio de afetação, a gente vai até ver, é bem específico, mas patrimônio de afetação nem entra na recuperação judicial. Então já tem patrimônio de afetação, mesmo que a holding esteja em recuperação. Aquele CNPJ específico aquela lá SPE, a SPE, né? Que geralmente tem SPE com patrimônio de afetação, nem na recuperação judicial, em regra deveria estar. Então, assim, tem muitas particularidades. Mas a tendência é que você faça análise como você faria, obviamente vai lá ver a recuperação judicial. Agora, não é o ativo circulante dela, é a sede, é uma filial, é um imóvel que ela usava realmente, ou ela tinha para investimentos mais longos. Esse ela nem pode mais vender. Então, se ela entrou com pedido de recuperação judicial, ela não pode mais vender os ativos
não circulantes dela sob pena de nulidade. Vai ter indisponibilidade na matrícula? Não chega, não como chega, porque na falência tem, né? Não chega a ter indisponibilidade na matrícula. Mas se ela fizer isso, é um negócio nulo. E você não vai poder dizer que não viu, porque inclusive, não é nem pegar as certidões. Quando ela tem pedido de recuperação judicial, o juiz já manda para todos os órgãos que ela fique na sua denominação completado em recuperação judicial. Lá na JUSESP ou na Junta Comercial do Estado vai ter lá. Na Receita Federal também vai ter. Em recuperação judicial. Então não tem como você falar que não sabia que ela estava em recuperação. Tô nem falando de certidão. Quer dizer, o efeito erga omnes está sendo aí plenamente atingido. Então você não pode comprar dela diretamente. Porque se você comprar dela diretamente, dá maior problema. Então, quando uma empresa em recuperação está vendendo imóvel, obviamente, você vai ter que perguntar a ela, ou está no plano, ou foi autorizado pelo juiz. E aí, geralmente, também, vai ser em processos competitivos, muito semelhante à falência. Ou vai ser leilão, ou vai ser proposta, pregão, um modelo. E no judiciário tem vários. São muito criativos os empresários, então criam vários modelos, a gente tem vários diferentes aí, mas todos com uma tentativa de processo competitivo. Por quê? Porque aí você, com autorização judicial e processo competitivo, você tem uma grande vantagem de adquirir esses bens. E aí você já me deu aquela deixa que eu queria, eu fico esperando. Então vamos lá, nós vimos no episódio anterior, você vá lá ver o episódio anterior sobre a alienação de ativo em falência. E a gente viu que tem regras, né? A Lei 14.112 de 2020, que entrou em vigor em janeiro de 2021, trouxe alterações interessantes e trouxe lá aquelas 3 chamadas. Primeira chamada 100%, não teve arrematante, segunda chamada 50%, não teve arrematante para o leilão, qualquer preço e não aplica lance civil. E aí a pergunta que não quer calar, aplica a mesma coisa, a mesma regra do leilão falimentar, lá do artigo 142, aplica para a recuperação judicial? Tem que ter música de suspense, hein, Capobianco? Né? Vamos dizer assim, por força de lei, não. Tá? Por quê? Porque a recuperação judicial, a empresa está pondo à venda porque ela tem interesse de colocar à venda. Né? Então ela acha que isso vai permitir a viabilidade da superação da crise dela. Ela não é obrigada a colocar. Agora, ela no plano judicial, ou autorizar o juiz, ela vai ter que dizer por quanto, até quanto, ela vai avaliar, a gente chama na arbitragem, a gente pode falar cláusulas vazias. Não pode ser uma cláusula vazia na hora da venda do ativo. Ela tem que especificar. Eu quero vender este ativo. Ele vale tanto. Eu quero vender por tanto. Mas aí ela pode criar vários critérios. Nesses critérios, ela pode fazer algo meio semelhante. Ela pode falar, olha, vamos por leilão, que geralmente também é o mais usual. Vamos por leilão. E, valor da avaliação, o valor tanto. E se ela falar no menor valor, qualquer valor, se os credores aceitarem e o juiz, né, ou se não está no plano, o juiz mesmo assim aprovar, fica algo semelhante. Senão, ela pode falar, não, eu quero, por menos disso aqui, eu não vou vender. E aí, ela não é imposta essas regras que na falência é mais imposta. E aí você me traz vários fatores aí. Primeiro, a importância da advogada, do advogado na elaboração do plano. Sim. Para evitar o que você chamou de cláusula vazia. Né? Então, vou vender o ativo X. É uma cláusula vazia. Sim. Porque não estabeleceu regras nenhuma. Ou até durante a consecução do plano de recuperação judicial, né, porque, como você bem disse, a alienação do ativo pode ser ou já composta no plano, na origem lá foi aprovado pelos credores e tal, então dentro do plano já estava, vamos vender esse imóvel para converter no pagamento. Mas durante o plano, e a gente falou sobre isso, durante a execução do plano pode surgir a necessidade... Até antes também. Ou até mesmo antes, tal, preciso aqui, não vai dar, não tá dando pé. Não tá dando pé, então, né? Não tá dando pé, então vamos vender esse ativo também. Só que, se for uma cláusula vazia, vamos imaginar a situação, cláusula vazia no plano de recuperação ou pedido genérico de alienação do ativo. Não houve impugnação de credores, nada tal. O juiz falou, beleza, né? O credor,
A recuperanda trouxe a avaliação, como você bem disse, ela vai lá, trouxe a avaliação e falou assim, vale 10 milhões, X mil reais, não importa. Vale tanto. Quero alienação. O juiz falou, beleza, nomeia o leiloeiro. E aí o leiloeiro vai lá e apresenta o edital do leilão. Como não há regra na Lei 11.101 de 2005, não há regra específica para a realização de leilão da recuperação judicial. Não tem nenhum artigo que fale. Mas também não tem nenhum artigo que fale que não se pode... Né? Então a lei, ela falou assim, ó, só trouxe regras para alienação em leilão do ativo na falência, mas não fala que não pode ser usada para recuperação. Aí vai lá o leiloeiro e apresenta, vamos lá, eu vou lá, apresento o edital com base o quê? Com base nas regras do 142, ou seja, primeira chamada, segunda chamada e terceira chamada. Não há impugnação desse edital por ninguém. Ninguém fala nada, né? Credores estão querendo o quê? O resultado, o produto. Né? A recuperanda fica silente, o juiz homologa. Né? Faz o leilão, primeira chamada não vende, segunda chamada não vende, terceira chamada vende por um valor inferior a 50%. Mas não, como não aplica o conceito de lance civil, tal, não é aqueles 100 mil reais, tal, vamos pensar que foi por 30%, 40% e tal. E aí, é válido esse leilão? Você entendeu? Eu tive que construir todo um raciocínio, porque você iria me perguntar, tá, mas e os credores? Ah, mas e a recuperanda? Mas e se o juiz? E se o administrador? E não sei o quê? Em regra, poderia acontecer várias coisas para não chegar numa situação de ficar tão omisso, né? Mas a gente vê muito isso em recuperações mais antigas, porque hoje, né, eu digo assim, né, pela prática... dificilmente passaria uma cláusula muito aberta. Já tá safo, né? O mercado tá safo. Né? Hoje o judiciário tá muito assim, o administrador, a própria empresa em recuperação. Até porque já aprenderam com os erros, né? A empresa em recuperação, é o que eu falei, é diferente da falência. Ela não vai querer vender por qualquer valor. Ela tem, com certeza, ela vai estipular um valor até mínimo. Até porque ela quer amortizar todo o débito, porque ela vai se... Agora, na falência é tipo, já quebrei mesmo, né? Na falência, eu falei, são outros princípios, né? Enquanto na recuperação são princípios distintos. Então, dificilmente vai acontecer algo de tão omisso. Com certeza, valor mínimo, ela vai estipular, porque eu falei, a venda é uma faculdade dela, ela não é obrigada a vender na recuperação judicial. E ela nem vai querer queimar aquele ativo dela, porque senão nem recupera ela, né? Sim. Ela precisa quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Então, não... Mas assim, vamos supor que se essa situação acontecesse, porque, no caso, às vezes até imóveis menores, ou não necessariamente imóvel, porque imóvel talvez mais difícil, mas às vezes um ativo mobiliário, que de fato, uma máquina que ali para ela... Até porque tem muita desatualização, né? Isso. Desatualização que eu digo de não ser mais útil para eu acho que no imóvel seria mais difícil, mas no mobiliário... Poderia. Pensa numa gráfica que aquele maquinário já está ultrapassado. Então, para ela, o valor que realmente... Melhor do que ela ficar pagando lá, ocupando... O depósito. E aí, poderia. Porque o que acontece é... a impugnação, e mesmo que venha se impugnar depois, isso é muito importante, tanto na falência quanto na recuperação judicial, a reforma tentou criar uma proteção muito ao adquirente. Sim. Então, vamos falar quanto ao adquirente aqui. Então, mesmo que venha a ter uma impugnação posteriormente, óbvio que sempre, eu falo, a lei não permite má fé, né? Claro. Ato ilícitos, conluio, só de crente de boa fé. Eu vi lá o edital, ninguém falou nada, o judiciário não falou nada, o Ministério Público até não falou nada. Até porque tem uma preclusão, né? Eu vou lá, comprei e paguei. Como é que você vai dizer agora que não é meu? Não? Então, assim... Quem comeu bola aí? Vá procurar quem comeu bola. Então, o adquirente, a lei, e isso na falência também, ele deu, assim, muita força para dizer que mesmo em casos de impugnações, convalações em falência, principalmente venda de ativo total, a recuperanda deveria calcionar pelo menos um valor mínimo para os credores em caso de falência. Não calcionou direito, não fez nada. O adquirente, se de boa fé, não vai poder ser atingido. Ele não vai ter a evicção ou a perda do ativo imobiliário, porque ele estava de boa fé, ele pagou. Sim. Então, se mesmo que acontecesse isso numa situação em que, em regra, não estaria muito dentro do contexto que deveria ser,
o adquirente, ele tá muito protegido. E eu acho que a lei fez isso, a lei fez isso porque senão as pessoas não vão ter interesse de buscar o ativo na recuperação. Sim. Então, mesmo que tenha alguma, não vou dizer falha, mas alguém comeu uma bola ali no meio, o próprio judiciário, o administrador, é boa fé, aí a gente chama, é perfeito acabado, né? Assim, Irretratável. É irretratável. Assim, Sim. pagou. Os efeitos do 903 do CPC. Vai servir tanto na falência quanto na recuperação judicial. Porque senão você começa a criar uma insegurança e acabou. Porque assim, nesse caso que eu montei para você, houve uma preclusão de discutir sobre aquele edital, porque a recuperando, os credores poderiam falar, peraí, ó, a venda do ativo tem que justamente buscar o melhor interesse, isso, aquilo. Então, excelência, não deixe de fazer o leilão com base no preço, com qualquer valor. Observando. Né? Não observe o 142 da lei de falências, né? Eu então, acho que... muda. E até, você tocou num outro assunto interessante, só que para falência eu tive um caso, eu fiz o leilão, e a falência foi revogada posteriormente ao leilão. E o juiz, na decisão de revogação, falou o seguinte, ó, mantenham-se as arrematações pela boa-fé dos adquirentes. Lógico, foi justamente esse argumento. E tem que ser mesmo. E aí, como foi pro tribunal e tal, agora que transitou em julgado, agora recentemente. Então, é interessante isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Keren, que eu não fiz, porque não deu tempo de fazer no episódio anterior. Então, ó, você que está vendo agora, eu vou complementar, aproveitando falência e recuperação judicial, com relação, você falou, a proteção do adquirente, do arrematante. É muito forte isso na Lei 11.101. Né? Ou seja, e o que eu quero saber de você é, tanto na falência quanto na recuperação judicial, ao descolamento das dívidas, obrigações, tanto da falida quanto da recuperanda, inclusive com relação às obrigações que são aquelas de natureza propter rem, né? Tanto os débitos tributários quanto os débitos condominiais, até o ato da alienação, eles estão totalmente separados, né? Porque a lei, ela traz isso de forma muito clara, né? E isso é muito importante. Foi bom mesmo que a gente acabou não falando no episódio de falência. E concentrar E agora concentra aqui, então vocês vão ter que assistir os 2 episódios. Volta lá e assiste. Volta lá e assiste. Mas fica aqui pra resposta antes. Agora... que a gente já assiste completo, já sabendo a resposta. O que acontece? Com certeza, a lei, ela tinha que criar, como a gente falou, ela criou muita segurança, que mesmo que tenha impugnações ou discussões posteriores, mantém essa boa-fé. E se ela não fizesse o que a gente agora vai falar, ninguém iria ter interesse em adquirir. Então a lei, tanto para recuperação e falência, aí elas realmente são idênticas, são os efeitos. De fato, se eu vou adquirir um imóvel, tanto em recuperação judicial quanto em falência, a gente fala que ele vem ausente de ônus e sucessões. Por quê? E isso de toda a natureza. Civil, tributária, criminal, ambiental. Então, a gente, com a reforma, ainda incluiu mais coisas, porque... Já se entendia que a sucessão ele vinha completamente livre dos ônus, totalmente. Ainda a reforma verde colocou mais, assim, criminal, ambiental, anticorruptivo, tudo. Por quê? Porque as pessoas falam, não, mas o ambiental não. Tudo. Porque senão as pessoas não têm menor interesse em adquirir. Na falência, por quê? Aí são objetivos diferentes. Na falência, porque quer se arrecadar para otimizar o pagamento aos credores. E na recuperação, quer se preservar a empresa. Se ela não conseguir mais se contaminar o sucessor, e aí pode ser a mesma coisa na falência. A recuperanda, né, a empresa que está em recuperação, ela pode vender isoladamente um ativo, um imóvel, como ela pode realmente vender uma parte da sua atividade empresária, que a gente chama de UPI, que de fato é uma filial, um estabelecimento, inclusive vai até os empregados. Um dos ramos que ela atua. Um ramo que ela atua. E às vezes ela faz até a sucessão dos empregados. E essa é uma preocupação gigantesca, uma preocupação gigantesca de quem vai adquirir aquilo. Fala, agora eu assumo passivo trabalhista. O passivo trabalhista. Aí não vai querer. Lógico. Então, o que a lei fez? Ela realmente fez uma blindagem, não só de dívidas propter rem, mas de sucessões, inclusive trabalhistas. Se eu adquirir a unidade mesmo, produtiva, com a sua atividade, e até fazer as sucessões dos trabalhadores, eu não terei a sucessão trabalhista que estaria na CLT. Ó, então vamos fazer um corte aqui, porque depois o Capobianco vai pegar isso daí.
na alienação de bens por leilão, na recuperação judicial e também na falência, o arrematante está blindado das dívidas que recaem sobre o imóvel e qualquer obrigação da falida ou da recuperanda. Ou seja, é o melhor leilão que existe. Eu falo, as pessoas têm medo, mas é um dos melhores leilões que tem. Porque a lei foi muito favorável, ela foi muito clara. A gente tem essas interpretações já também nas execuções individuais, né? O STJ recentemente, aqui na data do nosso episódio, falou, realmente, crédito tributário, não deve, né, o arrematante não vai assumir. Condomínio, a gente já sabe que ele vai lá buscar dentro do valor que foi pago. Mas a recuperação e a falência é legalmente estritamente escrito. Não tem nem discussão, não tem como discutir judicialmente. E o que mais é interessante é também entender como o judiciário adotou. Porque lei era lei, né? Às vezes nem sempre o pessoal... Mas não, quando a gente vai ver as jurisprudências dos outros, do TST, em execuções fiscais, é muito claro, todo mundo total. Aplica e entendeu que tem que ser isso mesmo, porque senão a gente não vai viabilizar a recuperação e não vai viabilizar a maximização dos ativos na falência. E eu faço questão absoluta de colocar isso no edital do leilão. O edital do leilão tá lá, texto de lei, assim, não tem... Claro que tem exceção da pessoa que pode vir a adquirir, né, da proximidade que tenha com a própria falida ou a recuperanda, mas assim, tirando essa situação, você tem uma blindagem muito efetiva. Uma exceçãozinha, mas que ela só tem que ser analisada a hipoteca. A hipoteca, o crédito, não na falência tá tudo na recuperação, o credor hipotecário, que é o real, ele vai ser submetido. Mas a lei fala claramente que a hipoteca só vai poder, né, ser cancelada, ser liberada, se autorizada pelo credor. Então, quando eu mandar um leilão e o imóvel tiver hipoteca, embora esse credor esteja submetido à recuperação, a hipoteca ela não é cancelada. Mas ele vai ser pago lá na recuperação, né? Ele vai ser pago. Então, o que eu tenho que só analisar é se realmente vão pagar ele. Porque se pagou ele, essa hipoteca e olha só, e esse detalhe é tão interessante, porque, se o leilão é feito sem ser no regime da recuperação judicial, se o leilão não é feito na recuperação judicial, é feito numa execução condominial ou qualquer outra execução. Hipoteca. E aí entra lá o 799, inciso 1º do CPC, o 804 do Código de Processo Civil também, o Código Civil lá no 1499, no 1501, fala o seguinte, a simples intimação do credor hipotecário da penhora feita extingue a hipoteca. Aqui não, ó lá. Na recuperação judicial, então, o esquema é diferente. Por quê? Porque, senão, pra que eu ia fazer... Aí o credor, né, hipotecário na recuperação vai falar, então pra que eu tenho garantia? Só pra ficar numa classe diferente? Assim, claro. Então o imóvel falou, aquele imóvel vai te proteger. Nosso inglês ótimo. Você vai, na verdade, receber nos termos do plano judicial. Se der algum problema, você tem a garantia. Quer dizer, então esse é um risco... Mas o que a gente faz, geralmente, a gente trabalha com recuperanda. Na hora da questão da venda, a gente porque são classes... Já destina o valor. Já destina o valor. Então estaria no plano. Tá? Então o produto da arrematação... Já vai pagar o credor real. Ou já vai servir para uma boa parte, ainda que parcelar para amortizar. Por quê? Porque eu não posso, eu tenho classes de credores na recuperação judicial. Trabalhista, real, quirografária e MEIPP, que é microempresário e empresa individual. O que acontece? Eu não posso pagar diferente dentro das classes. Mas eu posso pagar diferente entre as classes. Então, assim, trabalhista eu posso pagar de uma maneira, quirografário de outra, o real de outra, e o quirografário de outra. O que eu não posso fazer é pagamentos distintos dentro da mesma classe. Então, trabalhista tem que receber igual, garantia real tem que receber igual. Então, o real, geralmente, você vai ter você hipotecou quantas vezes seu imóvel? Pode ter de primeiro grau, de segundo grau. Até agora. Até outros imóveis hipotecados. E isso é importante porque nós temos agora uma revitalização, a Lei Geral de Garantias fosse uma revitalização
da hipoteca? A hipoteca vai voltar a ser muito mais utilizada. Porque já né? tinha sido dominada pela alienação fiduciária. Isso, até a alienação fiduciária surgiu para tampar o buraco da hipoteca. Agora a hipoteca ela vai voltar com força também. Então isso é interessante de se E a observar. recuperação antes mesmo, já deu uma força para a hipoteca. Falou, embora você aqui submetido, você não vai ter o cancelamento da hipoteca, do seu ativo. Então, mas de todo modo, eu posso falar, então já que eu vou alienar o ativo que está na hipoteca, ninguém vai falar, eu não quero levar a hipoteca. Então, você já começa a fazer, dá para fazer pagamentos diretamente para aquela classe. E aí você libera o imóvel. Sim. Ou você negocia com aquele credor, porque você já vai dar uma parte, já atribui uma parte para ele, aí ele vai lá e libera a hipoteca. Sim. Se ele voluntariamente. Voluntariamente. São negócios, né? A recuperação ela é um negócio jurídico mesmo, né? Aliás, justamente, eu quero voltar para aquela pergunta inicial que eu te fiz sobre o impacto de uma venda de um imóvel que... então, imóvel, vamos contextualizar. O imóvel pertence a uma pessoa jurídica, XPTO. Essa pessoa jurídica está alienando particularmente esse imóvel. Não tem, fez a pesquisa, não tem recuperação judicial nem falência em curso. Não tem. Foi lá, distribuidor falou, tá bacana, tá tranquilo. Né? Pode até ser que tenha uma dívida lá, um protesto, pode ser que tenha até uma penhora, que às vezes entra lá na negociação. Tá? A gente falou isso sobre falência, mas vamos falar sobre recuperação judicial. Qual é o impacto da admissão, né? Porque não é decretação, aí é a admissão da recuperação judicial para a venda feita antes até do ingresso do pedido de recuperação judicial? Tem tempo, não tem? Como que funciona? Como eu falei, são institutos muito diferentes, né? A falência da recuperação judicial. A recuperação judicial, de fato, vendi meu imóvel ontem, pedi recuperação hoje. Em regra, não vai ter nenhum impacto direto. Por quê? Eu vendi o meu imóvel. O que vai acontecer tecnicamente, na hora que eu comunicar quais são os meus ativos, eu já não colocarei ele e vou continuar recebendo, ou já pagou à vista, ou será parcelado. A recuperação judicial não é que nem na falência que, embora também não é considerado um ato ineficaz, ele vai ser um ato suspeito, porque estava muito próximo. A recuperação não. Tecnicamente, o que mais eu falo, óbvio que se analise a empresa está vendendo o ativo dela. Aí você vai, ela é uma pessoa jurídica, e aí ela pode pedir recuperação judicial em seguida. Muito mais você comprando e ela já te passando, tá tudo certo. E ainda assim, você tá a prazo, ela vai ter que prosseguir normalmente com o seu contrato. Porque na verdade, você é o devedor dela, né? Sim. Você que vai continuar pagando. Não, pagou, ela vai tomar as medidas que ela entender. Ela vai colocar no plano que tem um crédito a receber. Que tem um crédito a receber. Ela também não pode usar a recuperação como uma situação fácil para poder revogar. Não, ela vai estar... Tecnicamente, é um negócio jurídico feito, né? Se tiver o registro, já é finalizado. Senão, a obrigação já existe. O que às vezes acontece muito, e aí começam essas discussões, é constrições judiciais. O que acontece? Então, eu não fiz a compra e venda pura, né? Eu fui lá, comprei da empresa. Isso, ela tende a ser mais ok. Quando você está comprando um imóvel da empresa que pode vir a entrar em recuperação. Antes de eu entrar na constrição, agora, se você está vendendo um imóvel... À vista também, gente. À vista tudo né? É maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Você assina a escritura com o dinheiro na conta. Tá acabado. Agora, imagina que você está vendendo um imóvel a prazo. Aí você toma muito cuidado, né? Porque você vai deixar para o futuro os pagamentos, né? Você vai diferir os pagamentos. E se é uma pessoa jurídica que está adquirindo o seu imóvel, aí ela pode vir a pessoa jurídica, sociedade do tipo empresária, ela pode vir pedir a recuperação judicial. E aí que a gente colocou lá. E ela vai colocar no plano aí dela. Ela vai falar, aí agora é o contrário, ela é a sua devedora. E aí ela vai dizer, olha, os meus créditos estão aqui na recuperação judicial. Ela pode inovar o seu, e você vai receber não mais o que você combinou. Então é muito ruim, né? Você vai entrar lá no quiriografário ainda. Dependendo se você não pôs uma... Se você pôs alienação fiduciária... Sim, depende da garantia que você usou. O que você usou. tem que fazer? Pôr garantia.
põe alienação fiduciária, põe o próprio imóvel como alienação. Se você já vai fazer ali a transferência... Ou até uma hipoteca. A hipoteca você vira hipoteca, mas aí ainda pode ter inovação. Você só fica com a garantia. Tá. Põe alienação próprio imóvel como alienação fiduciária. Não, ou faz reserva de domínio com a cláusula de revogabilidade e retratabilidade. Porque aí você está fora da recuperação judicial. Sim. Então ela vai ter que te pagar nos termos. Ela não pode inovar. Tá. Né? Nos termos. Ela até pode usar o bem para vender. Sim, porque é dela, né? É dela. Mas ou ela vai ser dela, se você, né, já transferiu e só fez aquelas... vai pagar a prazo. Mas ela não vai poder te inovar, ela vai ter que pagar, senão você vai continuar executando nas vias próprias. Tá. Então são essas cautelas, se for a prazo, né? Mas acontece, tem negócios que é a prazo. Não, e é interessante, Keren, você trouxe uma coisa muito interessante, porque às vezes e a minha pergunta partiu da premissa mais usual, que é a pessoa jurídica vendendo e a gente olhando pelo lado do adquirente com relação a uma quebra, no caso da recuperação, ou uma recuperação judicial sendo admitida. Mas você trouxe o inverso, a recuperanda, né, antes comprando, até durante a recuperanda pode adquirir patrimônio e tal, até naturalmente. Mas assim, antes da recuperação ela adquire um imóvel, se é à vista, sossegou, não tem problema nenhum. Tá? Agora, se é um pagamento diferido ao longo do tempo, né, um parcelamento, aí olha a importância do advogado, da advogada imobiliarista, do risco que ela pode sofrer com relação a ao não recebimento. Uma novação, né? O não recebimento vai quebrar. Mas é uma novação da sua... E até isso se estende para falência também, com mais razão ainda, porque aí é a possibilidade de não receber. Né? Então, aí a garantia... Então, ter esse cuidado de quando for pessoa jurídica adquirente, fala assim, tudo bem, mas vamos pôr uma garantia aqui. Outra coisa que é interessante também é você pôr garantidores. Por quê? Porque a recuperação, ela só atinge a devedora principal. Na verdade, só atinge a pessoa jurídica. Se ela é devedora principal, se ela é garantidora. Sim. Se tiver outros garantidores ou codevedores, eles não podem usar a recuperação da pessoa jurídica para se beneficiar. Então, se eu tenho codevedores ou garantidores, aí, fidejussórios, reais, eu consigo manter minhas garantias. Então, fora da recuperação. Legal. Judicial. Também é uma saída. Quer dizer, um pensamento. Se você entende a estrutura, é uma cautela. Porque assim, e eu acho que é sempre importante, eu acho que o pensamento da advogada, do advogado, é sempre aquele, vai que. Mas não vai. Vamos pôr, eu sei que não vai, mas vai que. Né? Então, vamos pôr lá. Eu falo assim, no imobiliário, elas tendem a ter, mas é bom o advogado imobiliário entender os efeitos da recuperação e, obviamente, saber, independente de onde ele está pisando. Então, seja ele fazendo cautelas ou até já mostrando para o cliente dele o que pode acontecer. Eu falei, a recuperação não é... A gente fala, a recuperação não é um instituto ruim, ao contrário, ela visa recuperar uma empresa e tentar fazer o pagamento melhor possível aos credores dentro das condições dela. Mas, quando a gente está falando de a gente vender um ativo, ninguém quer, né? As pessoas ficam incomodadas. Pô, vendi e agora não vou receber nos termos que eu... E aí você tem esses mecanismos de buscar, ou de pelo menos melhorar a sua negociação na recuperação judicial. Meu, que conversa maravilhosa, Keren. O tempo já tá estouradíssimo. Mas olha só, eu não posso deixar você ir embora sem antes fazer aquele nosso bate-papo aqui, fora do direito. Agora, o direito pode até entrar e tal. Capobianco, na semana passada, ele falou assim, deu um nome, né, pro nosso Adnoesc. Deu tempo de fazer uma vinheta aí pra colocar? Então, vamos chamar aqui o nosso quadro. É um quadro definitivo, só que não tinha nome, né? Agora tem nome e tem vinheta também. O nosso Adnoesc. Maravilha! Neste quadro, finalizando aqui o nosso Adnocast, eu vou provocar a convidada aqui, a doutora Keren, para falar mais dela. Né? E são perguntas, não tá combinada, ela não sabe o que eu vou, já tá com medo, já tá não sei o que vem pela frente aqui, mas são perguntas pra gente conhecer melhor quem é
a pessoa da Keren Formiga Santana, que o conhecimento a gente já viu que ela tem um conhecimento maravilhoso, brilhante, aqui a explanação clara, completa, que com certeza agregou muito valor para você. E eu quero saber o seguinte, ó, vamos lá, mas com esse conhecimento todo e tal, o que te motiva todos os dias? A família, né? Eu acho que a gente só faz as coisas quando a gente, né? Mesmo conhecimento, eu sou uma pessoa que, eu sou ávida, eu gosto muito, né, de leitura, acho que eu falei isso no podcast passado, mas eu acho que até pra gente, conhecimento seja jurídico, geral, a gente faz porque a gente quer ter entender a vida, mas eu acho que a família, e independente de estilo de família, né, mas a família é o que faz a gente buscar tudo. É uma base, né? Uma base que merece toda a atenção. Agora, se você fosse hoje olhar para a Keren, lá que estava prestando vestibular, que estava na faculdade, aquela situação porque a gente tem muita situação de, o que vai ser do futuro, tal. Se você pudesse dar um conselho para aquela Keren lá da faculdade, sabendo tudo o que aconteceu na tua vida e falando para ela, o que você falaria para a Keren da faculdade? Nossa, essa é profunda, hein? Você daqui mais pensativa, mas eu sou muito da filosofia de que antes de querer, agradeça, né? A gente tem que querer muita coisa, desejar muita coisa, mas agradecer. E eu falaria para ela, você mandou bem, né? Parabéns. Porque, lógico, todo mundo tem suas adversidades. Eu tive uma filha muito nova, né? Enfim, eu tive filha com 18 anos. Então, assim. Então já fez a faculdade, já mãe. Já mãe. E óbvio que as expectativas sempre são mais difíceis, as dificuldades. E cheguei, até por isso que eu falei família, né? Cheguei, todo o meu esforço, acho que ela até me motivou mais do que. Talvez eu nem chegasse, talvez, né? Não sei, mas com certeza ela me motivou mais a ser o que hoje eu, né, estou trilhando. Então, com certeza, eu falei, mandou bem. Eu acho que tá indo bem, né? Tá indo bem, né? A gente tem muito pela frente. Agora, é óbvio que também a gente muda muito a visão, né? Das coisas, com o passar do tempo, né? Eu sempre falo, releia as obras, né? Ou reveja os filmes. Você falou que gosta de ler bastante? Porque você vê um filme, ou lê uma obra com 15 anos, 8 anos, 20 anos, é diferente quando você tem 30, 35, 40. Porque são visões, a gente muda muito, né? Gostos, até comida. Eu não gostava muito de algumas comidas, hoje eu adoro algumas comidas. O bife de fígado acebolado. Eu gosto. Criança, que é isso? Hoje eu adoro. Eu não gosto de pimenta. Hoje eu adoro. Algumas bebidas, né? A gente aprende a gostar. Sim. Muda o paladar. Um teor alcoólico aí, um vinhozinho. Um vinhozinho. Então, mas é óbvio que eu falaria pra ela, mandou bem. Você, né? E vale a pena. Mas agora, e com certeza, continue buscando. Porque a gente aqui é só o caminho, uma parte. Tem muito pra frente. Aliás, aproveitando esse continue, e o futuro? E daqui 5 anos, onde que estará a Keren? Onde eu quero que a Keren esteja, onde você imagina estar? Olha, eu falei, eu amo direito. O direito realmente é uma coisa que eu tenho prazer no direito, né? Embora a gente... É perceptível. A gente vê algumas coisas, a gente até começa a falar assim, nossa, tá difícil. Mas eu acho muito instigante o direito, né? As divergências, as interpretações. Então, eu gosto muito do direito. Então, com certeza, na parte do direito, eu tenho vontade de continuar estudando. E nossa, nunca temos para estudar. O podcast é um meio de informação. Então, obviamente, continuar estudando. Lendo eu sempre fui muito prática. Mas estou começando a admirar a teoria também, assim, mais profunda. Então, realmente, talvez pensar aí num doutorado. Porque eu acho, não, nada quem faça mais jovem, né? Mas acho que quanto mais velho, mais se aproveita, né? E
tô pensando, estudando. O doutorado ele precisa ter uma maturidade, porque assim, acredito. O mestrado ele já te racha a cabeça. Sim. Eu brinco, faz mestrado. A primeira aula que eu tive, eu falei, só sei que nada sei. Peguei Sócrates lá. Isso mesmo. Até tatuei essa frase em mim, porque realmente você sabe que não sabe nada. Não. Né? Você reconhece a ignorância. E o doutorado é outra porta, assim, é um abismo, não é nenhuma porta, é um abismo que você entra. Eu não sei se 5 anos eu já estarei fazendo, mas eu tenho vontade, né? Uma coisa que... Então... Mas é estudar, né? E aí depende, independente também. Aqui a gente tá falando de doutorado, né? Eu já fiz o mestrado. Mas pode ser qualquer outro que a pessoa tenha interesse. Eu acho que continuar estudando é... Até a advocacia, naturalmente... É estudo continuado. A gente falou tantas leis aqui que foram se mudando. Agora a gente tem a possível reforma do código. Sim. Então, continuar estudando, eu acho. E eu gosto também. Então é uma coisa que eu acho que daqui 5 anos é não parar e estudar, e isso no direito e outras matérias também. Maravilha. Acho muito legal. Keren, muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui. Sim. Né? Seu conhecimento é vasto, é completo, é multidisciplinar, ele consegue realmente ver, eu te falei isso daí até no intervalo, olhar de cima a situação, aquele grande quadro, né? E conseguir realmente explorar todas as vertentes que tem. Claro, a gente falou sobre direito falimentar, recuperação judicial, tal, mas eu tenho certeza que você, em todas as oportunidades que você atua, você tem essa visão. Então, agradeço muito pelo você ter aceito o convite, ter a disponibilidade para estar aqui. Ainda mais agora sabendo que você é realmente amiga de um grande amigo meu também. Zanza, abraço, meu amigo. Ó, temos que nos ver, faz tempo que a gente não se vê. Então, quero te agradecer e fale aí de suas visões finais. Imagina, eu novamente agradeço. Eu acho que é sempre muito prazeroso, né, a conversa. Vou sair daqui mais contente do que... O convite foi muito e efetivar a conversa foi mais engrandecedora ainda. Muito obrigada. Eu falei, né? Eu não estou na minha praia no sentido imobiliário mesmo, né? Mas adorei vir aqui, conhecer a praia de vocês e falar um pouco. Óbvio que recuperação e falência, obviamente a gente não esgotou e nem tinha pretensão, porque... Obviamente. E obviamente... Com certeza devo ter deixado passar muitas coisas, talvez fossem importantes falar, mas a gente tem tempo, né? Mas fiquem aí, eu acho que isso é o que é o legal desses podcasts, é instigar, né? Então, agora que você ouviu um pouco de recuperação e no outro episódio de falência, se aprofundem se tiverem interesse, mas vai ficar aqui naquela lembrança e eu espero ter contribuído minimamente com alguma coisa. Você contribuiu maximamente porque o que você trouxe para cuidados que o advogado, a advogada precisa ter quando se depara com uma falência, com uma recuperação, ou riscos de uma pessoa jurídica num negócio imobiliário pode vir a sofrer em razão da situação fática mesmo. Sim. De ir mal das pernas, se quebrar, vir uma crise como a gente vive frequentemente, né? É cíclico essas crises que a gente vive. Então é importante, você agregou muito valor, muito conhecimento para a área também do notarial, do registral, do imobiliário. Com certeza, pode ter certeza disso, que foi muito valiosas as informações e o conhecimento que você trouxe. Obrigado. E vocês também. Obrigada. Maravilha. E você que está aí me vendo, você é advogada, você é advogado, adorou, né? Eu sei que você gostou, então veja o episódio anterior, que a doutora Keren falou sobre falência, e complemente aí com esse que nós falamos sobre recuperação judicial. E sempre na melhor vista de você ter conhecimento, porque conhecimento é importante para a atividade que você exerce, agrega valor e isso repercute nos seus honorários. Então, por conta disso, eu já faço aquele convite de sempre. Não é associada, não é associado ainda? Tá esperando o quê? Entre agora em www.adnotare.org.br e faça a sua associação. É baratinha a anuidade e você tem benefícios incríveis. Não, aqui é o Adnocast, qualquer um vê, mas
Peraí, você tem núcleos temáticos exclusivos para associados, com reuniões, com discussões, com materiais exclusivos. O nosso grupo de WhatsApp que bomba, olha, é uma família que se ajuda a responder, a opinar, traz muitos ensinamentos, então vale muito a pena. Além, é claro, de desconto em cursos exclusivos para associados. Então, vale a pena mesmo fazer a sua associação em www.adnotare.org.br. Além disso, veja todos os episódios anteriores do nosso Adnocast. Aqui estamos quase beirando os 50 episódios, então tem muito conhecimento agregado para você. E é claro, siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @adnotare. Toda terça-feira, 8h30, tem o Papo Acadêmico com o grande Kiko Naga. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!